Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, o atraso do lançamento das RTX 3070. Pois então, muitos sites e canais no YouTube colocaram essa notícia de uma forma um tanto sensacionalista, como se as 3070 tivessem sido adiadas para 2025, do jeito que trataram. Só que calma, a situação não é bem assim. Na verdade, esse adiamento foi de algo em torno de 2 semanas. A Nvidia justificou esse adiamento como necessário para evitar uma potencial falta de placas no mercado, da forma como aconteceu com as 3080. Então, para garantir o devido abastecimento do mercado, o lançamento foi adiado para o dia 29 de outubro. Só que o que é interessante é que, ironicamente, é o dia seguinte ao lançamento das novas placas da AMD. Então, existe uma história também, enfim, que até eu não vou aprofundar aqui, mas que os feriados que ocorreram na China agora no mês de setembro atrasaram as entregas das 3080, isso no varejo. E que este então seria o grande motivo da falta de placas que está ocorrendo no mercado. Entretanto, é muito interessante ver como o destino conspirou que tudo vai estar tranquilo e normalizado no dia seguinte ao lançamento das RX 6000. O grande ponto aqui é que, apesar de os números serem bem claros, né, muita gente achava que as RTX 3090 teriam um desempenho absurdamente superior às 3080. Então o que acontece? Se as 3080 causaram um alvoroço logo no seu anúncio, enfim, nos testes, nos benchmarks que surgiram logo em seguida, duas coisas ruins aconteceram na sequência. A primeira foi que as 3090 causaram uma certa decepção, né, como eu mencionei anteriormente, e em conjunto a isto vieram os problemas que surgiram nas 3080, dos crashes que estavam ocorrendo nas placas, onde em princípio estavam sendo condenados os capacitores utilizados. Mas esse assunto eu não vou aprofundar, que eu já tratei em outro vídeo, já tratei em live essa questão, mas eu vou deixar um cardzinho aqui. Neste meio tempo, apesar da falta de vazamentos com relação ao desempenho das Big Navi, já se sabe, ou se especula na verdade, que a versão de 8 GB dessa placa viria mais ou menos pelo mesmo valor da RTX 3070, que seria no caso $499, ao passo que a versão de 16 GB comenta-se algo entre $549 e $599, o que então deixa essa placa em termos de valores, com 16 GB, no meio do caminho da RTX 3070 e da RTX 3080 em termos de valores. Infelizmente, as notícias em função, né, que tratam sobre o desempenho das novas placas da AMD são puramente especulativas. E quando se fala algo, que teve um benchmark onde ela mostrou X% um desempenho superior, em seguida, quando enfim o pessoal vai correr atrás da notícia, o print sumiu. Ou então, a postagem que era oficial da AMD desapareceu. Ou então, tiraram do ar. Sempre coisas assim acontecem. Mas fala-se em algo, em termos de desempenho, um pouco acima da 2080 Ti, o que, de certa forma, coloca as RX 6000 bem no alvo da RTX 3070. Então, entendam o quão importante é este movimento que a Nvidia está fazendo agora. Por quê? Porque depois de um lançamento bombástico e dos imprevistos que ocorreram, que levaram uma certa murchada, vamos dizer assim, do hype do público, que levou de certa forma a parte desse pessoal acabou provavelmente optando por aguardar e esperar o lançamento da AMD. E se de certa forma
as versões TI, ou apenas com mais memória, eram o canhão apontado para AMD, caso essa viesse a surpreender de fato com o seu lançamento, pelo visto a Nvidia optou por ser mais precavida e segurar a munição. Dependendo do que a AMD anunciar no dia 28, é possível que nós tenhamos a 3070 a menos de $499. E também existe a possibilidade de termos umas 3070 Ti de 16 GB que tem um potencial para vir a ser uma opção mais vantajosa que a RTX 3080 de 10 GB. Só que nesse caso vem a situação que temos que pensar. As 3080, as RTX 3080 de 10 GB vão ser realmente um bom negócio por $699? Pois, dependendo do valor, enfim, para a pessoa não cogitar ir para o modelo de 20 GB, a diferença teria que ser bem considerável em termos de valores. Ou seja, para a pessoa pensar, não, apenas por mais memória não compensa. Ela teria que ter outros atributos para justificar uma grande diferença de valores. Entretanto, se essa diferença não for grande o suficiente, automaticamente a 3080 de 20 GB pode não ser algo tão interessante e o público acabar indo para de 10 GB. Então, ou seja, nós temos um cenário com duas situações extremas no caso da 3080. E quem tem um orçamento um pouco mais curto, os 16 GB da 3070 Ti podem sim ser mais tentadores que a RTX 3080 de 10 GB. De qualquer forma, se ocorrer uma redução de preço, do preço de lançamento das RTX 3070, isso causaria uma bagunça considerável no mercado, uma bagunça boa para o consumidor. E isso, de certa forma, leva também a acelerar o processo de extinção das placas de entrada. Por quê? O preço não vai se justificar, uma vez também que as CPUs, os processadores, estão vindo cada vez mais com GPUs integradas mais eficientes. E o preço das placas de vídeo, no caso off-board, no caso das placas dedicadas, não justificariam a existência de placas dedicadas de rendimento, no caso de entrada. De qualquer forma, eu infelizmente sigo um pouco cético se essas novas placas da AMD vão de fato conseguir combater a RTX 3080. Entretanto, se elas atingirem as 3070, não vai facilitar a compra das 3080. Por outro lado, tudo que estiver abaixo vai se tornar bem mais interessante, de modo a não justificar o gasto em uma 3080. Então, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só. Like no vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até a próxima!